Pânico total no STF, desespero, ranger de dentes e irritação. Essa é a realidade que se encontra a corte nesse exato momento. A ficha dos ministros começa a cair e a esperança começa a diminuir, para não dizer que foi completamente liquidada, porque ela vai ser liquidada domingo agora. O que está acontecendo? Basicamente, os ministros interpretavam que as sanções já eram ruins, mas eles interpretavam que as sanções estavam ligadas à toga e não ao STF, não ao coração deles, não à pele deles. E no momento que você tirasse a toga, você estaria livre para usufruir de tudo que você conquistou com seu árduo trabalho, vamos dizer assim. E dessa forma, eles tinham essa esperança: vou ficar um pouco mais, vou conquistar um pouco mais de poder, e quando eu quiser viajar pelo mundo, quando eu quiser acessar os Estados Unidos novamente, é apenas largar esse fardo pesado e pronto, o mundo vai ajoelhar aos meus pés novamente. Só que a realidade que se tangibiliza neste exato momento não é essa. A realidade é que todas as sanções estão ligadas ao DNA do indivíduo. Então não adianta largar a toga. E dessa forma, o Trump conseguiu estragar o plano do Lula. Qual que era o plano do Lula? O plano do Lula era simplesmente sitiar o STF para manter o poder depois que perdeu o cargo de presidente. Eu sei que tem muita especulação falando que o Lula está muito forte. Eu acho que ele está um pouco mais forte que estava anteriormente, mas muito forte, com capacidade de ganhar as eleições, esquece. Isso não é uma realidade, perfeito? Ou seja, ele está sitiando o STF para conseguir ter um mínimo de influência política, mesmo o STF não devendo ser um agente político. E aí que está já a raiz da crise com os Estados Unidos. Mas perfeito, não vou expandir isso agora. E por que isso estraga? Porque basicamente o que ele ia fazer? Ele ia fazer o Barroso sair, que ele conseguiu, cheque. Ele ia fazer a Carmen Lúcia sair, e ele teria mais uma cadeira, e também ia fazer o Gilmar Mendes sair. Ele teria mais 2 cadeiras, considerando com o Barroso 3 cadeiras. Considerando que o Moraes é dele, Zanin é dele, Flávio Dino é dele, a gente colocaria a cadeira do Barroso para ele, a cadeira do Gilmar Mendes e a cadeira da Carmen Lúcia, ele teria maioria eterna no STF. Ele realmente reinaria no Brasil. Mas com a realidade que se tangibiliza neste exato momento, esse plano foi para as cucuias. Porque abandonar a toga, que era a premissa anterior, não deu certo para cair as sanções. E a mensagem que chega até os ministros do STF é uma mensagem extremamente pesada. E é disso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Em paralelo a isso, o STF começa a virar alvo. Exatamente. Eles estão sendo alvo de críticas dos seus subordinados. Ou seja, quando você é criticado por seu subordinado, é porque você abriu espaço, você perdeu o poder, você perdeu o respeito. Não necessariamente respeito em todos os cenários, mas considerando como o STF age, que é reinar pelo medo, se um subordinado critica, é porque você está mais fraco, ou pelo menos você está passando uma percepção de fraqueza. E isso está desesperando os ministros. E para dar mais um passo nesse caminho, eles estão começando a perceber que eles estão presos no Brasil. E essa prisão cada vez pode aumentar e restringir ainda mais a vida deles. E isso deve começar a fazer alguns ministros mais inteligentes e mais sensatos a mudarem de caminho. Como assim, Floriano? Eles simplesmente não vão querer, né, meus amigos? Eles não vão querer ter uma vida pífia. Depois de terem conquistado o mundo inteiro, eles simplesmente vão abdicar de tudo para quê? Me explica. Ah, em nome da democracia? A gente sabe que eles estão destruindo a democracia que ajudando, não é mesmo? Ou seja, não é pela democracia, não é pela Constituição. Sempre foi, na minha humilde análise, para benefício pessoal. Só que quando você faz uma coisa que não é tão legal já e não consegue ter o benefício pessoal, eu acho que você vai tender a mudar a estratégia para reconquistar a sua qualidade de vida.
Então, provavelmente, nos próximos meses, se começar a se consolidar a direita no poder, a gente vai começar a ver um racha gigantesco dentro do STF. E a gente vai começar a ver isso depois da reunião de segunda, que vai ter entre o Trump e o Lula. E se a reunião tiver a mesma repercussão do Marco Rubio e do Mauro Vieira, a gente vai matar, literalmente, a esperança dos indivíduos do STF. E como a gente sabe que a lealdade vai até um certo ponto, a honestidade está associada à lealdade, e a gente sabe que isso talvez não seja tão abundante no STF, a gente deve ver um Lula muito mais frágil, de acordo com as pesquisas da direita subirem. Presta atenção no que eu vou te mostrar agora, então. Mas antes, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos começar com o pé direito. Reforçando que voltamos hoje com os vídeos. 9 horas teve vídeo, meio-dia teve vídeo. Tivemos vídeo hoje também 4 da tarde no outro canal, que eu compartilhei o link no grupo do WhatsApp. E teremos vídeo 18h30, que vai ser esse vídeo que vai sair agora. Amanhã, a mesma coisa, 9 horas e meio-dia, teremos vídeo. Gostaria muito de saber se vocês estão gostando. Eu tô pensando até em alongar os vídeos, porque tá tendo muita informação que tá ficando de fora para manter o vídeo em 30 minutos. O que você acha de fazer um vídeo mais longo e completo? Comenta a sua opinião, por favor. E para você ser informado, meus amigos, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo, porque aí o algoritmo entende que você gosta do meu conteúdo, mas também de fundamental importância de você entrar no grupo do WhatsApp. E o grupo do WhatsApp, eu sempre falo, você recebe áudios exclusivos. Hoje mesmo foi um dia que eu mandei um áudio extremamente exclusivo e já teve aqui, ó, 128 curtidas, ou seja, e nem completou 24 horas. A galera realmente gosta dos áudios, é uma forma de passar conteúdo muito rápida e prática, então entra, o link está na descrição, ou você pode usar o QR Code também. Agora vamos dar sequência, meus queridos. Como sempre, no primeiro vídeo, ou sempre em um vídeo por dia, eu mostro o preço do dólar, como não mostrei nos outros. O preço do dólar está em 5,38, um bom momento para você fazer a sua carteira dolarizada. Então, se você não sabe investir em dólar, adquire o e-book Investindo em Dólar por apenas R$ 49,90. Fica o convite aqui, link na descrição. E lembrando que esse e-book teremos também aulas em vídeos. Você recebe acesso a essa plataforma e você vai ter acesso a aulas em vídeo, explicando como você abre, como você faz o ato de fato. Depois que as aulas estiverem prontas, o preço do e-book vai subir. Então aproveita enquanto é R$ 49 e você vai ter acesso às aulas mesmo pagando apenas R$ 49,00. Agora vamos começar com o pé direito. Curta o vídeo, não se esqueça. Preste bem atenção nessa piada que está acontecendo, isso mostra a fragilidade do STF. A Federal acaba de responder a um ofício do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possível entrada de Felipe Martins, assessor internacional do governo na época de Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos, isso no fim de 2022. Quem traz essa informação para a gente é o analista Caio Junqueira, voltando aqui para o nosso estúdio. A Polícia Federal diz que Felipe Martins simulou essa entrada nos Estados Unidos, Caio? Isso, diz que tem todas as características de uma simulação dessa entrada. Quem faz esse ofício é feito a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui é bizarro. Eu não vou fazer piada disso porque já tem uma piada intercalada aqui que eu acho que vai ser muito melhor que a minha, mas presta atenção, isso aqui é bizarro, isso aqui é bizarro. Moraes, que é o relator do caso, e quem responde é o Fábio Shor, que é quem conduziu todas as investigações da trama golpista. E ele responde, ele diz exatamente isso, Márcio. Ele diz que a presença física dos integrantes da comitiva presidencial perante as autoridades migratórias com a finalidade de simular uma falsa entrada de Felipe Martins em território norte-americano. Ele sugere que a organização criminosa investigada e parte dela já condenada pelo Supremo Tribunal Federal teria feito essa simulação de entrada. Qual que é a tese ali? O que o Fábio Shor coloca? Ele coloca que no momento das operações e das diligências, na percepção deles, dos investigadores, a todo instante o Felipe Martins tentava despistar. E que aí despistaram os investigadores, quando foram até a residência dele, daí ele estava na casa dos sogros, ele estava em outro lugar, e aí essa simulação se inseriria neste contexto. Esse caso a gente sempre traz aqui, né, Márcio? É um dos casos mais, vamos dizer, rumorosos, controversos, porque na verdade depois o Felipe Martins acabou com uma prisão preventiva estendida de 6 meses por essa entrada que não aconteceu, né? E a todo instante a defesa do Felipe Martins, o próprio Felipe Martins, argumentam de que houve uma fraude e essa fraude está em investigação. Nós trouxemos essa informação na semana passada, ou retrasada, né, Márcio? O próprio governo americano admite. O que o Shor fala que é basicamente o Felipe Martins fez uma simulação para se incriminar de um crime que não aconteceu. É tipo você não roubar um lugar e aí você finge que tá roubando para ser preso.
Mas você pegou alguma coisa? Você não pegou, não pegou. E na investigação, quando vão investigar e você tentando se defender que não foi roubado, você criou vários artifícios pra provar que você foi o ladrão. Não que fosse roubado, que você foi o ladrão. E aí você paga advogado caro pra te defender de um crime que você gostaria de ser preso e ficar em solitária. É isso, é isso. E eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo que explica isso de forma muito drástica. PF pede investigação sobre ex-assessor de Bolsonaro por ter simulado entradas. Como que você simula? Como que você simula? Como que ele pegou e manipulou? Isso me irrita, porque como que você pega e manipula a justiça americana, um órgão americano, pra colocar teu nome, pra você ser... Tipo assim, não faz o menor sentido. E pra ficar isso muito claro, presta atenção nesse vídeo aqui, ó. A Polícia Federal diz que Felipe Martins simulou essa entrada nos Estados Unidos, Caio? É isso mesmo. Felipe Martins, acusado de um golpe que nunca houve, preso preventivamente por uma fuga que nunca aconteceu, por uma entrada nos Estados Unidos que ele nunca fez, agora é acusado de forjar o documento que nunca o beneficiou e que, na verdade, o manteve preso por 184 dias, sendo 10 deles em confinamento solitário privado de luz. Felipe Martins, que mente maligna, mais burra, hein? Porra! O criminoso que, em vez de fugir, finge que fugiu para ser preso por fingir que fugiu. Mas graças a Deus o nosso judiciário é muito eficiente e não se deixou levar pela trama mais burra e imbecil que esse país já viu. Porque todo mundo já entendeu o que você está fazendo, Felipe Martins. Voltamos aos estúdios. Isso aqui é bizarro, amigos. Isso aqui é bizarro. Isso aqui é tipo o fim da picada, eu não sei como falar, tá? Porque é muito lamentável isso aqui, é muito lamentável. Presta atenção nas falas do Marcegla. Depois do ministro Moraes ter intimado a Polícia Federal a se manifestar sobre a alfândega dos Estados Unidos ter dito que o Felipe Martins não entrou lá, embora por isso ele esteja preso, a resposta que a Polícia Federal deu é inimaginável. Disse a polícia que a culpa é do Felipe Martins, que ele teria feito isso, ou a comitiva do Bolsonaro teria feito essa entrada, registrado essa entrada. Imagina esse cara pensando na desculpa, e aí ele tendo que dar essa desculpa, porque é a pior desculpa do mundo, é a pior desculpa do mundo. E aí você abre um fronte para os subordinados do STF bater, ó. Mais de 8 mil advogados reagem a pedido de investigação da PF sobre Martins. Mais de 8 mil advogados. Ou seja, o STF tá fraquejando, e vem mais, ó. Conselho Federal pede que o OAB se posicione contra atos de Moraes. Ou seja, cada vez as coisas vão se apimentando mais, cada vez fica mais interessante, o homem vai ficando mais fraco. Estão conseguindo entender a situação? O STF está fraquejando, o STF está sofrendo muita pressão internacional. O Fachin, que é o presidente atual do STF, começa a sinalizar mais para o Trump do que para os ministros maus, vamos dizer assim, os ministros ali amigados do Lula. Ou seja, o cerco está se fechando. O cerco já se fechou completamente para o Moraes, tá? A vida dele já não está tão legal. O cerco também agora está bem ruim, muito ruim para o Barroso. Ele vai perder o apartamento de 22 milhões que ele tem nos Estados Unidos, só pra você entender, mas eu já vou falar disso. Em paralelo a isso, a estratégia que eu falei pra vocês está rolando. A Justiça de São Paulo barra post que ligam o irmão do Lula à fraude no INSS. Isso aqui é vergonhoso. Tarcísio, ajuda aí, Tarcísio. Resolve essa situação. A Justiça de São Paulo, Tarcísio. Cadê? Tem que colocar esse negócio aí, tem que melhorar essa situação aí. Por quê que a Justiça de São Paulo tá bloqueando isso? É complicado, né? Ele tava no sindicato, ele era envolvido no sindicato, tinha um cargo de liderança no sindicato. E esse sindicato fez fraude no INSS. Por que não pode ligar? Me explica. Não sei, não tô ligando também, tô falando os fatos. Ele fazia parte do sindicato, o sindicato está sendo acusado de desviar dinheiro. E aí, como que fica? Mas isso aqui é a estratégia dele de processar pessoas que fazem ligação. Eu, por exemplo, não estou fazendo ligação, estou relatando apenas os fatos. Mas é interessante entender por que não pode fazer essa ligação se os fatos estão ligando. Não sou eu que estou ligando, são os fatos. Eu coloquei os fatos para vocês. Seguindo agora. Preste atenção nesse vídeo aqui para você entender como que é uma várzea a justiça brasileira. Delegado, quero chamar atenção porque a gente tem uma situação que é curiosa até. Um homem que foi preso nessa operação estava com 2 tornozeleiras eletrônicas. Eu confesso que nunca tinha visto, já perguntei para algumas outras pessoas envolvidas também em crimes, que cobrem, né, crimes. O senhor já tinha visto um cidadão com 2 tornozeleiras eletrônicas?
Não, para nós também foi uma surpresa, nem sabíamos que tinha essa possibilidade. Nós chegamos, ingressamos... É uma várzea isso, simplesmente o indivíduo tinha 2 tornozeleiras eletrônicas porque ele tinha 2 crimes diferentes. Mas amigo, se o cara tava com uma tornozeleira, ele cometeu outro crime, ele não deveria ser preso? Ele tá com uma tornozeleira, ele já tá numa situação ali, ó, alerta, esse cara não faz tão bem a sociedade, tá? Ele já tá nessa situação. Aí ele vai lá e comete um segundo crime. Ele não deveria ser retirado da sociedade, já que ele não tá conseguindo conviver bem, ele não tá fazendo bem à sociedade? Não, aqui no Brasil não, ele só coloca uma segunda tornozeleira. Se tiver mais um crime, aí você coloca a tornozeleira no braço, né? Porque o pé já tá ocupado. É uma viagem. Aí deixa de ser tornozeleira, vira pulseira, olha que coisa interessante, vai lançar pulseira. É uma vergonha, meus amigos, é uma vergonha. Isso aqui é a justiça brasileira, infelizmente. Agora presta atenção nas falas do Trump. He lost control of the price of gasoline, of oil. Basicamente, nesse vídeo ele fala que os especialistas estavam errados, porque ele conseguiu fazer o preço do galão de gasolina, que não é o litro de gasolina, lá é considerado por galão, caiu $2 e os ovos caíram 82%. Os ovos foi um caso muito específico, que aconteceu por causa da gripe aviária dentro, não tem nenhum malefício para o Trump o aumento e também nenhum benefício deveria ser atribuído a ele de forma exponencial sobre a queda do ovo. Mas, como na cultura popular ele foi punido pela mídia pelo aumento do ovo, ele também tem que ser glorificado pela queda, infelizmente. Seria mais interessante a realidade superar. Já a questão do galão de gasolina, sim, ele teve influência, ele conseguiu articular muita coisa que fez o preço do petróleo mergulhar. Então isso é mérito dele e ele realmente está conseguindo um desempenho econômico surpreendente. Eu não acreditei que ia ter esse desempenho, eu estava acreditando que seria ruim, sendo sincero. E agora, amigos, só para vocês conseguirem entender, o Hamas soltou umas granadas em alguns soldados de Israel. Até onde eu sei, não causou nenhum falecimento, eu acho que nem teve ferimento. E aí, beleza, eles jogaram 2 granadas e o que o Netanyahu fez? O Netanyahu soltou 153 toneladas de bombas em Gaza. Eu tô rindo, mesmo, é triste, tá? É triste as duas situações, a da granada e das bombas, mas, pô, que engraçado é. Cara, quanto que deve pesar uma granada? Eu não faço ideia. Pensa, eu vou chutar pra cima, acho que não deve ser isso. Vamos pensar que é 2 quilos, tá? 1 quilo cada da granada. Eu não acho que é isso. Mas aí o cara lançou 153 toneladas. 153 toneladas deve ser um peso de um prédio, tá? Tô chutando aqui, eu também não sei não, mas deve ser um prédio de uns 3, 4 andares, deve ter isso de tonelada. Ele simplesmente jogou isso em bomba em Gaza. Ou seja, é melhor ter a paz. Na minha humilde sugestão pro Hamas aí, é melhor ter a paz, e essa foi a mensagem que o Netanyahu quis passar. Eu acho que ficou claro. Alguém tem alguma dúvida que é melhor você ter paz? Alguém tem alguma dúvida? Tipo, se você fosse o Hamas, qual que é melhor? Paz ou guerra? Na minha opinião, é paz. Tu jogar 2 granadas e recebe 100 toneladas, eu acho, de bomba, eu acho que é melhor. Vamos ficar na paz, acho que é mais legal, na minha humilde opinião também. Agora presta atenção nessas falas do Trump aqui, agora já sobre a América Latina. Authorized CIA operations in Venezuela as part of... Well, I wouldn't say that, but some interesting things are happening around the world, I'll say that. Mr. President, it has been reported that Maduro offered everything in his country, all the natural resources. He even recorded a message to... Basicamente aqui é o momento que o Trump fala que o Maduro ofereceu tudo e ele não aceitou. Aí basicamente a galera pergunta, por que não aceitou, como que vai aceitar? Aí ele dá um somebody love ali, isso não é o caso, não sei o que, e não responde. Mas isso aqui mostra que eles estão em comunicação. E eu vou falar uma coisa, eu não acredito que seja impossível um acordo entre os Estados Unidos e o Maduro, tá? Como assim, Floriano? Não vai invadir? Então ele quer que o regime caia, e talvez o acordo pode ser, Madurinho, se retire, faça a transição para Marina Correa Machado, ou para aquele outro cara, o Edmond, para a presidência, desarticule o exército, eu vou colocar o meu exército aí para manter a transição, você topa, no topo, e aí desse topo no topo, e aí pode acontecer o acordo se eles abrirem tudo. E pensa só, o novo presidente, o Edmond, vai aceitar qualquer coisa que o Trump colocar. Marina Correa é a mesma coisa, porque ele está libertando a Venezuela. E até os próprios venezuelanos, que mais de 70% votaram na Marina Correa Machado, eles vão idolatrar o Trump, pelo menos do início. E se melhorar a condição de vida dos caras, o Trump vai virar um ídolo, vai colocar uma estátua do Trump na Venezuela. Conseguiram compreender a situação atual? Seguindo agora, presta atenção nisso aqui, presta atenção, para piorar a situação do Brasil. Relações entre Estados Unidos e Venezuela possa tensionar o encontro entre Donald Trump e Lula.
O presidente americano decidiu priorizar em entrevistas e discursos nas últimas semanas o embate contra o narcotráfico proveniente da Venezuela e da Colômbia, com a autorização, inclusive, de que a CIA atue no território venezuelano, o que levou o ditador Nicolás Maduro a reagir publicamente e a pedir ajuda internacional. Na última semana, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho o que Lula reafirmou hoje, o presidente brasileiro disse que nenhum presidente estrangeiro deve decidir o destino da Venezuela, que caberia apenas ao povo venezuelano. A expectativa é de que Trump e Lula se reúnam na Malásia nos próximos dias. E o receio é de que o americano condicione um acordo comercial, como a suspensão das tarifas de 40% ou até mesmo que a lista seja muito maior de exceções ao tarifaço, a um respaldo contra o regime de Nicolás Maduro. Na conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio na semana passada, a gente até deu esse bastidor e evidenciou que esse tema foi tratado en passant. A questão da Venezuela foi falado rapidamente, isso segundo assessores do governo, em um diálogo privado entre ambos. No governo brasileiro, há a defesa de que, já que Trump tem adotado postura de embate com Gustavo Petro, que Lula se ofereça para mediar uma pacificação entre Estados Unidos e Venezuela. Mas é descartado que o petista se alinhe a Trump, o que pode ser o pedido do presidente americano em um encontro com o brasileiro. Ou seja, meus queridos, e esse encontrinho vai acontecer quando? Domingo agora. Então a esperança da esquerda e do STF vai acabar agora. E agora vem um discurso que eu achei interessante nesse discurso do Lula, porque ele fala a realidade. Essa aqui é a verdade. Ele vai falar o discurso e depois vai ter uma tradução do discurso e você vai conseguir entender exatamente minha opinião. É isso aqui. Presta atenção. Vamos deixar de dizer que os evangélicos são contra nós. Evangélico não é contra nós nada. Nós é que não sabemos falar com eles. Nós é que não sabemos discursar com eles. Então o erro está na gente, o erro não está neles, gente. Dentro do Planalto, a escolha de Jorge Messias para o STF é vista como uma ponte com o eleitorado evangélico, de quem Lula enfrenta rejeição. Segundo a última pesquisa Quest, divulgada no início deste mês, a taxa de aprovação ao governo entre evangélicos é de 37%. Na última eleição para presidente, cerca de 80% dos evangélicos votaram em Jair Bolsonaro. De acordo com o último censo, o grupo representa 27% da população, o equivalente a 56 milhões de brasileiros. O Lula não vai conseguir fazer esse processo de acenar os evangélicos de forma tão eficiente. A desculpa que ele está tentando convencer os parceiros do governo para não recomendar uma mulher negra, trans e essa galera que eles querem colocar lá para representatividade é que o Messias é evangélico e isso poderá fazer ganhar muito voto em 26. Não acho que isso vai acontecer, tá? Não acho que vai ter essa conexão, porque o evangélico que tá votando no Bolsonaro não tá votando no Bolsonaro porque ele ama o Bolsonaro, mas é principalmente porque ele odeia o Lula. E você não transforma ódio em amor tão rápido sem um evento marcante. Não vai ter esse evento. A grande realidade, que o principal critério dele tá recomendando o Messias não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fidelidade. E ele quer, obviamente, cercar o STF e pavimentar ali para ele manter a influência depois que ele perder a presidência. E hoje, na minha concepção, o Lula perde a presidência ainda, mesmo com todas as pesquisas falando o contrário. Mesma coisa aconteceu na Bolívia. Todas as pesquisas falaram que a esquerda ganharia, e quem ganhou foi a direita. Ou seja, esquece as pesquisas nesse exato momento. Mas você não pode esquecer a direção. A direção acho que está correta, acho que ele está realmente melhorando, ele melhorou muito o discurso, ele melhorou muito a comunicação nas redes sociais, mas ainda não passou, acima dos 50%, que é para você ganhar uma eleição. Agora continuamos, presta atenção nisso aqui. Jussara, essa conferência na Malásia já era uma das possibilidades trabalhadas pelo governo para que esse encontro Lula-Trump acontecesse. Mas a gente lembra, depois da reunião de Mauro Vieira e Marco Rubio lá na Casa Branca, aparentemente houve uma certa pressa, né, dos negociadores brasileiros para tentar confirmar logo, marcar essa conversa. Por quê? Márcio, lembra que até na nota conjunta divulgada pelos Estados Unidos e pelo Brasil, após a reunião de Marco Rubio, o secretário de Estado americano, e o nosso chanceler Mauro Vieira, a nota dizia dessa preocupação, né, dessa tentativa de tentar marcar esse encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump no menor espaço possível, no menor tempo
possível. O que a gente apura aqui, inclusive com integrantes do Palácio do Planalto e também do Itamaraty, é que essa, vamos dizer assim, pressa nesse encontro é justamente para tentar evitar que fatores externos, e aí a gente está falando da direita brasileira representada nos Estados Unidos pelo Eduardo Bolsonaro, possa vir tentar atrapalhar ali, azedar essa relação entre Estados Unidos e Brasil. Até agora é uma tentativa de aproximação. As negociações, segundo o governo brasileiro, têm sido boas, né? A perspectiva é de que uma conversa, né, pessoalmente entre Trump e o presidente Lula, mais detalhadamente, depois do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos ao Brasil e as sanções às autoridades, o resultado possa ser positivo. Mas o que eles diziam é o seguinte, o que eles me dizem é o seguinte, olha, é importante que aconteça nesse espaço, na Malásia ainda, porque é um jeito também de já resolver, dar mais um passo nessa negociação. Eles costumam dizer que é um caminho muito longo, depois de uma crise bastante extensa, a maior em 200 anos de relações bilaterais. E aí, por que a Malásia é o melhor momento para esse encontro? Porque depois dessa viagem à Malásia, o presidente Lula vai focar totalmente na COP30 aqui no Brasil, depois ele vai à África do Sul para o G20, e aí sobraria só dezembro uma possibilidade durante a cúpula das Américas na República Dominicana. Essa era a possibilidade. Agora, a grande realidade, meus amigos, que já caiu a ficha de todo mundo, que não vai rolar uma boa negociação. Ele tá com medo do Eduardo Bolsonaro por consequência da realidade, ou seja, a realidade é que o Bolsonaro hoje tem mais influência no governo americano do que o Lula, isso é um fato, e já se especulou o contrário, mas hoje é fático. Tudo encaminha para domingo o Trump apertar o Lula no sentido político, e o Lula vai espanar, o Lula vai aumentar o tom. E eu vou falar mais, eu não me surpreenderia se o Lula ou de alguma forma ocorresse uma demarcação, ou seja, desmarcasse essa reunião. Eu não me surpreenderia muito. Agora, entenda por que o STF está completamente desesperado. Caos total. Presta atenção nesse vídeo aqui, ó, que acabou de acontecer. Mas ser proprietário nos Estados Unidos. O imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela lei Magnitsky é eterna. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. Então o Barroso ele descobriu a dura realidade. Nunca mais você pisa aqui. Não pode mais ser proprietário dos Estados Unidos. Conseguiram entender o imóvel de 22 milhões de Conseguiram entender o desespero do STF? Porque todo mundo ali, todo mundo não, mas a maior parte está sancionado. Todo mundo imaginou, quando largasse a toga, eles largariam as sanções. Mas essa não é realidade. Se antes de você largar a toga, você não se direcionar à democracia, você vai ficar eternamente sancionado. Simples. E agora que o Barroso não tem mais nenhuma influência, nem no governo brasileiro, nem no americano, ele tá ferrado. E ele deixou sancionado ele e a família. O filho dele trabalhava nos Estados Unidos. Agora ele não pode entrar mais nos Estados Unidos. Isso é muito pesado. E agora temos outro ponto. A direção que foi dada para os ministros foi muito simples. Meu amigo, você tem que virar democrático antes de sair. Então, se a Carmen Lúcia ou Gilmar forem sair, eles vão ter que virar democráticos antes para deixar as sanções para trás. Conseguiram compreender como que é uma estratégia bem elaborada da direita, uma boa estratégia do Trump? E isso vai causar desespero, porque pode começar... Quem que vai pular do barco primeiro? O último que não pular vai ficar com a sanção. E quem que provavelmente não vai pular? O Moraes. E o Moraes já está sofrendo por causa das sanções. Ou seja, a gente vai começar a enxergar um racha cada vez maior na instituição STF. Agora, antes de finalizar, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quer aprender a investir em dólar, aproveita que o preço promocional do meu e-book. E se você já adquiriu, comenta aqui se você gostou ou não para estimular os outros indivíduos que estão assistindo. Um abraço e até a próxima, 9 da manhã, amanhã. Valeu!